Meter um Sarajevo aqui, ó. Tirar essa inveja. Tirar esses quebra-tolho gordo. Essas coisas fuleiradas. Vai. Chocotô. Vá-se embora. Sem queimar a casa. Não vamos queimar a casa. Isso aí de preferência, né? Além de inveja, mal olhado, quebranto, espinhela caída, bucho virado. Além de tudo isso, que possa também tirar o medo da vida, né? Porque, meu amigo, essa semana o que a galera me disse sobre a vida era tudo relacionado a medo. Então, por isso eu pensei, hoje eu vou falar sobre o medo, nesse quadro que você gosta tanto, que é a carta da semana. Pois bem, esse vai ser o tema. O que é que o tarô tem para te dizer com relação ao medo? Será que você deve ter medo? Será que você tem que fechar os olhos e os ouvidos para o medo? Será que esse medo tem a ver com a sua mãe? Será que esse medo tem a ver com o seu irmão, com o seu patrão? Um medo no relacionamento? Enfim, é isso aí que a gente vai procurar. Então você já sabe, né? Você vai se concentrar e escolher carta número 1, 2 e 3. Não esquece de me seguir nas redes sociais, @JuniorQuintela. De vez em quando tem caixinha, tem ensino, tem piadas, tem de tudo. E aí você pode também receber orientações exclusivas minhas todo mês, né? E aí para isso é muito fácil, é só você acessar o site apoia.se/JuniorQuintela e aí dessa forma você tanto contribui com o canal como você contribui com a sua própria vida, né? Porque você vai receber orientações para que você potencialize a sua vida, evite que o medo te paralise, por exemplo. Vamos lá, vocês vão escolher uma dessas 3 cartas. Mentalize uma situação, pode ser o seu emprego, o seu relacionamento, sua família, tá? E aí vocês vão escolher. Carta número 1, 2 e 3. A que mais te chamar a atenção é a tua carta. Mas a minha dica é que você ouça as 3 leituras, porque certamente vai ter algo útil para você em cada uma dessas cartas. Então vamos lá, se você escolher a carta número 1, vem aqui o Valete de Paus. Veja só, o Valete de Paus, né? Todo valete, na verdade, fala de uma energia infantil, uma energia que não está madura ainda. É uma energia que como é que eu posso dizer? Ela é mais agitada, sabe? É uma energia que traz muito movimento. Em especial essa, né? Porque a gente está falando aqui do naipe de Paus, que é o naipe relacionado ao elemento fogo. Traz calor, movimento, criatividade, libido, etc e tal. Então, para quem escolheu a carta número 1, isso que a gente vai precisar trabalhar, cutucar, mexer com relação ao medo, tem a ver com o medo das novidades. Da novidade, não só a novidade que pode chegar para você, né, uma notícia nova, uma surpresa, mas também o que você pode fazer de novo, né? Quer dizer, tem algumas pessoas que têm medo de inovar, medo de serem criativos, medo de uma nova etapa da vida, né? Às vezes a gente quer ficar numa situação que a gente já conhece. Então, quando a coisa precisa se alterar, precisa mudar, às vezes a gente acaba se travando por conta desse medo. O Valete de Paus geralmente é uma carta que eu associo à ideia de uma criança que vem correndo e trazendo alguma novidade, alguma boa notícia, do tipo, sei lá, o circo chegou na cidade, o circo chegou no bairro. Em algumas situações, essa novidade vai vir como uma boa notícia, mas mesmo assim, mesmo sendo uma coisa que é apresentada com muita alegria e com muito entusiasmo, ainda assim pode ser que você se trave. Tipo assim, isso aqui pode ser bom até demais para mim. E se a gente tentar aprofundar um pouquinho mais, essa carta em específico não tem nada a ver com o medo. Então, se a gente considerar ela como um conselho, me parece muito que ela está te dizendo para você se mexer, para você se entregar, para você buscar aquilo que te provoca algum tipo de entusiasmo, sabe? Sabe aquela adrenalinazinha que dá antes de você começar alguma coisa? Então, por exemplo, para quem é artista, né, aquela adrenalina que dá aquele frio na barriga, aquelas borboletas no estômago no momento que você tá para iniciar um show, tá para subir no palco. Aquilo ali dá um medo, né? E várias vezes ao longo da vida a gente vai se deparar com um medo. E geralmente a gente vai pensar, ou eu fujo, ou eu vou enfrentar esse negócio aqui. Pelo que eu tô vendo nessa carta, né? Que é a carta que fala de uma energia mais proativa, para frente, mais alegre, mais altiva. É como se o jogo estivesse dizendo para você não se acovardar diante das coisas que te causam medo. Talvez seja mais interessante você aprender a se disponibilizar, né? Aprender a enfrentar mesmo o que é que tá acontecendo ali. Porque quando você superar esse momento de maior tensão, aí você vai se alegrar porque você teve coragem suficiente e você superou um desafio e você provavelmente encontrou alguma coisa boa do outro lado. Porque, como eu te disse,
O valete de paus, geralmente, é uma espécie de criança que traz uma boa nova, né? Uma notícia positiva, uma novidade e tudo mais. Se você escolher a carta número 2, quem aparece aqui é o Rei de Ouros. Rei de Ouros que é o rei da estabilidade, é o rei do dinheiro, é o rei, talvez também do corpo físico, né? No sentido de o rei da matéria, né? Do que é material. Só que veja só, esse não é um rei dos mais movimentados, pelo contrário, esse aí é o cara mais tranquilão, que dá passos lentos, que preza muito pelas coisas estarem muito bem organizadas, equilibradas, firmes, sólidas, cristalizadas. Então qual seria o medo do Rei de Ouros? É o medo das coisas se desestabilizarem, é o medo de não conseguir pagar as contas, por exemplo. Mas daí tem uma coisa curiosa que eu aprendi com o tarô, que é o seguinte: você nunca vai ter garantia de nada. Você nunca vai ter garantia de que o negócio vai dar certo e nem que o negócio vai dar errado. A única garantia que você pode ter, o único apoio verdadeiro que você pode ter é na sua própria capacidade. Se você entende que você tem a capacidade de fazer alguma coisa, isso deveria ser suficiente para você fazer de fato aquela coisa. Por exemplo, o rei de Ouros é o cara que tem a capacidade de organizar, de promover estabilidade. O medo dele é justamente de não conseguir fazer isso. Só que se você entende que essa capacidade existe, aí você não se trava. Então, beleza, eu tenho capacidade de estabilizar algumas coisas, de equilibrar algumas coisas. Talvez não exatamente da forma que eu desejo, mas aí eu preciso entender que eu tenho essa capacidade para que eu possa me manter em movimento e assim, de alguma forma, me aproximar daquilo que eu estou procurando, né? Daquele equilíbrio, daquela solidez, daquela estabilidade, etc. e tal. E aí, quando a gente está falando do naipe de ouros, a gente está falando do campo material. Então, isso aqui pode ser algum medo relacionado ao campo financeiro, tipo o medo de não conseguir pagar a conta, um medo de não ganhar o dinheiro, um medo de perder dinheiro, um medo de se desestabilizar nesse sentido. Só que quando eu olho para essa carta, eu vejo muito como se ela estivesse te dizendo para você tentar focar mais no que é que você pode fazer, nos valores que você tem. Talvez para alguns possa ser interessante até mesmo você fazer uma lista. O que é que eu quero, o que é que eu preciso, e aí como é que eu vou chegar nesse lugar. Então, se eu preciso guardar R$ 1.000, será que eu vou fazer isso ganhando mais dinheiro ou gastando menos dinheiro? Eu preciso de R$ 1.000, eu tenho medo se eu vou conseguir ou não. Cara, tenta não olhar para esse medo. Tenta olhar para como é que você vai encontrar uma solução. Porque o medo, ele vai, como eu já disse, o medo sempre vai existir. Só que aí é como se o jogo estivesse te estimulando a perceber quem será você diante desse medo. Mais uma vez, a capacidade existe. Talvez você precise reconhecer um pouquinho mais essa tal capacidade para poder caminhar em direção ao seu objetivo. E para quem escolheu a carta número 3, a Rainha de Paus. Cara, eu adorei essa carta ter aparecido nesse jogo. A Rainha de Paus, eu adoro brincar que ela é a mulher mais magnética, né? Que existe dentro do tarô. É uma mulher que atrai olhares. As pessoas querem estar próximo da Rainha de Paus, porque ela é uma mulher que tudo que ela faz parece incrível. Eu sempre digo que se ela fizesse um pão com ovo e alguém estivesse assistindo, certamente isso pareceria ser o melhor pão com ovo da história da humanidade. Por quê? Porque aquilo que ela faz com a entrega. Só que quando a gente pensa no medo, esse medo pode ser um medo do não reconhecimento. Quer dizer, eu estou fazendo aqui as coisas, mas será que as pessoas estão percebendo que esse meu pão com ovo é tão incrível quanto ele parece ser? Ou quanto ele pode ser? Pode ser um medo de uma dedicação, né? Porque assim, como a Rainha de Paus faz tudo com muito gosto, então será que eu não estou com medo de não conseguir dar tudo que eu posso? Ao mesmo tempo, também é a mulher da sedução, do magnetismo. Então, será que eu vou conseguir atrair as pessoas de alguma forma? Será que eu vou conseguir atrair clientes? Será que eu vou conseguir atrair um novo crush? Será que o meu namorado ou a minha namorada se sente de fato atraído por mim? E aí, voltando para a ideia do pão com ovo, não é necessariamente que ela faça um excelente pão com ovo, mas talvez a crença dela, a segurança e a entrega dela ao fazer aquilo passe essa energia, né? Essa impressão de que aquilo vai ser incrível. Então, assim, talvez você não precise se preocupar tanto assim com o que o outro vai achar de você. Talvez você precise se preocupar um pouquinho mais em você ser uma pessoa melhor para si mesmo. Nem sempre eu vou precisar ser uma pessoa legal para o meu namorado, para minha namorada, para o meu irmão. Mas eu preciso, sim, ser uma pessoa melhor para mim mesmo. E aí, quando eu começo a fazer algo por mim e isso começa a dar resultado na minha vida, dificilmente você vai querer voltar atrás. E mais, as outras pessoas vão reconhecer, vão se sentir atraídas, vão
É tipo assim, a pessoa que tá na academia há um tempão, aí depois diz assim, vixe, galera, o que foi que aconteceu aqui? De repente o cara apareceu no shape, né? A gata chegou aí com um shape incrível aí para o Carnaval de 2023. Então, assim, às vezes a pessoa tá só fazendo a parte dela para que a vida dela seja um pouco melhor e isso traz essa energia, dessa atração, desse magnetismo, sabe? Então, talvez você não precise ter medo de não ser reconhecido. Até porque quando você está muito pautada no medo do não reconhecimento, significa que você está gastando a sua energia com uma coisa que não está te ajudando. Você está gastando a sua energia tentando entender se a pessoa está te reconhecendo ou não, quando na verdade você poderia simplesmente se reconhecer, entender o seu valor e a partir daí se colocar nos lugares ou não. Então, se tal fulano não está reconhecendo e aproveitando o seu valor, por que você vai insistir? Talvez você deva ir para uma outra situação, um outro relacionamento, um outro emprego, uma outra instituição de trabalho, sei lá. Essas semanas eu conversando com um amigo, a gente chegou numa frase assim, né? Por que escolher ser pequeno enquanto você pode ser grande? Né? Então é um pouco isso. Só que esse grande, nesse contexto aqui, não é necessariamente ser grande para os outros, porque não adianta também todo mundo te achar uma pessoa incrível e você não se achar uma pessoa incrível, sabe? Então, às vezes você pode fazer alguma coisa de pouquinho, mas coisas que te tragam entusiasmo, libido, reconhecimento, fortalecimento, força, uma força assim visceral, sabe? Um negócio meio fogo mesmo, sabe? E ainda essa carta ela poderia simbolizar uma pessoa que tem medo, não é nem de não ser reconhecido, mas o medo de ser reconhecido. Algumas pessoas fazem coisas incríveis aí, estão fazendo seus trabalhos, têm pensamentos muito bacanas, mas a pessoa às vezes não quer esse reconhecimento, não quer essa atração. Às vezes a pessoa tem ideias inovadoras que são incríveis, mas ela tem medo de apresentar, ela prefere se esconder. Então, assim, é um potencial seu que você tem a opção de estimular, de aproveitar ou não. O que é interessante é que quando eu olho para essas 3 cartas, me parece que nenhuma delas está estimulando você a ter medo, a ter cautela. Na verdade, eu sinto que essas 3 cartas estão, de alguma forma, te estimulando a se autovalorizar, se cuidar, se preservar, estimulando você a ter mais estabilidade, a ter mais autoestima. Então, para essa mensagem de hoje, me parece que o medo ele precisa ser colocado no lugar que compete a ele. Ele não precisa e não deve ocupar mais lugar do que o necessário. Quando ele começa a ocupar mais lugar do necessário, você começa a se limitar, você começa a se reprimir e, pelo que eu estou entendendo, a mensagem aqui não é essa. Algumas pessoas poderiam estar se achando demais, aloprando demais, e o tarô poderia dizer para a galera dar uma segurada na onda aí, mas não foi esse o caso, certo? Então, né, se você tiver olhos bem abertos, ouvidos atentos, e o coração também, né, disponível, tem alguma coisa aqui que pode ser um diferencial muito bacana para a tua semana, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e principalmente que tenha sido útil. Considere apoiar o canal através do site apoia.se/Júnior Quintela. Me siga nas redes sociais, @Júnior Quintela A, tem 2 letras A no final, tá? E é isso, próxima semana a gente volta com mais conselhos do tarô. Beleza? Beijos e até a próxima.